Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro,
É um prazer estar aqui novamente. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo nas quartas-feiras no livro de Tim Chester, Êxodo para você, que comenta o livro de Êxodo, né? Hoje nós estamos no capítulo 2 do livro, que vai comentar os capítulos 3 e 4 de Êxodo. Nesses capítulos, a gente tem a narrativa de Moisés, que em certo momento está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, quando ele avista uma sarça pegando fogo, né? Mas o fogo que sai do meio da sarça não consumia aquela sarça. Ela tinha fogo, mas ela não queimava. E aquilo deixou Moisés, a princípio, impressionado com aquilo que ele via e impulsionou a ele a se aproximar para tentar entender o que estava acontecendo ali, né? Então, quando ele vai se aproximar, Deus chama ele e fala: Moisés, ele fala: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor: não se aproxime, tire as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo, é terra santa. E ainda disse, né? Eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, Isaac, Jacó. E se apresenta a Moisés. E nesse momento, Moisés, com muito temor, cobriu o seu rosto, pois tinha medo de olhar para Deus, né? E continuando, revela que ele ouviu as orações, viu a opressão que o seu povo de Israel estava sofrendo na terra do Egito e desceu para livrá-los das mãos dos egípcios. Irmãos, queria fazer uma parada aqui e examinar até esse ponto a história. Aqui nós temos uma introdução daquilo que a gente vai ver um pouco mais na frente, mas a gente já começa a ter uma ideia do que Deus quer falar aqui com Moisés, o que Deus quer nos apresentar. Hoje, muitos dos problemas que a igreja dos nossos dias vive está atrelado a entender realmente quem é Deus. Acho que vocês já ouviram frases do tipo: eu não sou religioso, mas eu sou bem espiritual. Deus para mim é energia, Deus para mim é algo de paz. As pessoas hoje banalizam realmente quem é Deus, porque é mais cômodo que Deus seja enquadrado naquilo que é o desejável, que é o mais tranquilo para a vida delas. E quando a gente olha para a palavra de Deus aqui, e quando Deus se revela a Moisés, a primeira reação dele é de medo, de estar na presença de alguém extremamente perfeito, extremamente poderoso, ao ponto de eu não conseguir estar na presença de uma perfeição, de algo tão poderoso, e poder pagar com a vida, por não estar acostumado a viver com isso. Então a presença de Deus é realmente alguma coisa que traz temor e terror, medo mesmo, de tão perfeito e poderoso que é. Então a palavra de Deus aqui já inicia esse capítulo mostrando pra gente que acima de nós tem algo transcendente. Tem um Deus perfeito, poderoso. Não é aquele Deus que nós podemos chamar de meu camarada. É muito mais do que um amigo. É algo transcendente, é algo que não podemos explicar. E não só isso, quando a gente vai para o outro versículo, esse mesmo Deus, poderoso, transcendente, é aquele Deus que fala: eu ouvi suas orações. Ele fala para Moisés que está vendo o clamor do seu povo, o sofrimento do seu povo. E o que ele faz? Ele desce. Ele está entre nós. Assim como ele é todo poderoso, está acima de nós, ele também desce.
estar no meio de nós, cuidando de nós, ouvindo as nossas orações. Por mais que possamos achar que estamos abandonados, sendo escravizados, injustiçados, Deus está ouvindo o nosso clamor. E depois que ele fala tudo isso, né, fala que ouviu o clamor dos israelitas sobre a opressão que eles estão sofrendo contra pelos egípcios, Deus ordena, faz uma ordenança a Moisés. Moisés, vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E nesse momento começa uma conversa entre Moisés e Deus. Basicamente, uma rodada de perguntas e respostas, onde Moisés pergunta 3 coisas importantíssimas para Deus. Na verdade, importantíssimas vão ser as respostas do Senhor para Moisés. A primeira pergunta que Moisés faz é: quem sou eu? Versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Na verdade, Moisés estava aqui se achando inadequado para aquela tarefa, não se julgava capaz de chegar à presença do faraó e libertar um povo inteiro da escravidão, como Deus estava sugerindo, estava ordenando ali, né? E realmente é uma pergunta que, assim, não é compreensível que se faça, né? E quando a gente olha para o nosso dia de hoje e vê essa pergunta, quem sou eu? A gente percebe que é uma pergunta que vem se repetindo e sendo falado constantemente. É um problema de identidade, entender quem somos nós aqui. E somos massificados muitas das vezes que a nossa identidade está ligada àquilo que nós somos, àquilo que nós fazemos. E devemos buscar sempre o melhor, devemos buscar sempre o sucesso, devemos buscar sempre a realização financeira. E muitas das vezes essa vira a identidade de nós e de muitos de nós nos nossos dias. E nós corremos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós perdemos horas e horas para conseguir o objetivo de poder responder que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Eu sou uma pessoa que tem muitas posses. E diante disso não poderia ser diferente o quão comum se tornou casos como depressão na nossa sociedade. Pessoas buscando uma identidade, buscando um status, que quando muitas das vezes são alcançados, nós não sabemos lidar com aquilo, nós não sabemos nos portar, não sabemos o que fazer, não nos entendemos, não nos compreendemos e geramos um poço de ansiedade, de depressão, de dificuldade em conseguir responder essa pergunta: quem nós somos? Quem realmente nós somos? E quando Moisés pergunta ao Senhor: quem sou eu para tirar esse povo do Egito? E a resposta de Deus é algo curioso. Quando ele fala quem sou eu, quando Moisés fala quem sou eu, Deus responde assim: estarei com você. Acho que nesse momento as respostas mais comuns seriam de a gente achar que Deus falaria: você é capacitado. Quem sou eu? Você é o cara certo, é o cara escolhido. Vá, fique tranquilo. Mas aí de repente, quando quem sou eu para fazer isso, Deus fala: estarei com você. A princípio a gente não consegue entender a relação dessa resposta à pergunta de Moisés. Mas o que Deus está falando aqui para Moisés, irmãos,
é que Deus está dizendo para Moisés que a sua identidade está ligada à identidade dele. O que Deus está revelando para ele aqui é que Deus é quem faz a diferença. Que Moisés esteja com Deus, que a sua identidade esteja enraizada com Deus. E isso vai fazer a diferença, porque Deus vai estar com ele. A nossa identidade em Deus, em Cristo Jesus. Essa é a nossa identidade, irmãos. E é isso que Deus está respondendo para Moisés aqui. O autor usa uma comparação que é muito interessante. Existe uma duquesa, né, hoje chamada Kate Middleton, que há 15 anos atrás, ela era uma pessoa, uma cidadã da Inglaterra, como qualquer outro. E que se naquele momento ela quisesse entrar no palácio para ver a rainha, ela seria barrada. Mas tempos depois, essa mulher, Kate Middleton, ela veio se casar com um príncipe, neto da rainha. E hoje ela é a duquesa de Cambridge, esposa do príncipe. E aí, quando ela vai agora entrar no palácio para ver a rainha, ela não é mais a Kate Middleton. Ela é a esposa, a princesa, a esposa do príncipe. Então a identidade dela agora mudou. Ela não é mais qualquer um no reino da Inglaterra. Agora ela é a própria princesa, porque a sua identidade foi linkada à identidade do príncipe. E assim Deus está mostrando para Moisés: Moisés, vá, eu estarei contigo. A minha presença com você, a sua identidade linkada à minha identidade. É isso que faz a diferença nessa missão. É isso que nós temos que entender. A nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Temos que estar ligados a Ele. É nesse contexto que a nossa vida faz sentido. Após essa conversa, irmãos, o diálogo entre Moisés e Deus continua. E aí Moisés, depois de ter essa resposta de Deus, de quem é ele, Deus falar que ele estará com Moisés, Moisés responde então: quando eu chegar diante dos israelitas, ele disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Moisés está falando para Deus aqui: quem me enviou? Quem és tu? E aí Deus responde no outro versículo. Versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Irmãos, Deus está aqui dando uma declaração realmente para romper com toda e qualquer definição que a gente poderia dar. Como definir Deus? Não há definição. Às vezes nós nos definimos como: eu sou alto, eu sou baixo, eu sou professor, eu sou médico. Mas Deus não cabe nessas definições. Deus é o que é. Deus apenas é. E o interessante, irmãos, dessa definição que Deus faz dele mesmo aqui, é que quando a gente vai para a língua original utilizada, eu sou o que sou, é uma ação atemporal. É uma ação que pode ser dita em qualquer tempo, seja passado, seja presente, seja futuro. Então o que Deus está dizendo aqui é que ele sempre foi o que sempre foi no passado, desde a época de Abraão, de Isaac e de Jacó. Assim como ele está falando que eu sou o que sou, Deus define a si mesmo no presente, moldando por outros ou por seu relacionamento com eles. E também no futuro, eu serei quem eu serei. Deus determinará o futuro.
Deus será aquilo que importa no futuro. E aí, irmãos, Deus continua no versículo 15 falando: disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Quando Deus fala aqui, diga aos israelitas, o Senhor, na língua original, o Senhor quer dizer Yahvé. Esse é o nome de Deus. Assim como meu nome é Leonardo, o nome de Deus que ele relatou em Êxodo capítulo 3 é Yahvé, que foi traduzido aqui como Senhor para nós. Tempos depois, os próprios israelitas, com medo de blasfêmia, evitavam falar a palavra Yahvé e chamavam o Senhor de Adonai, que também é traduzido Senhor para nós. Se a gente pudesse botar um significado no nome Yahvé, certamente seria o versículo anterior: eu sou o que sou. Mas o que isso tudo significa? Quando afirmamos que Deus é Yahvé, o que estamos dizendo com isso? Primeiro, quando nós pensamos em identidade e olhamos para a nossa identidade, quem somos, nós podemos entender que, me usando como exemplo, meu nome é Leonardo, eu tenho 38 anos, gosto de futebol, sou nascido em Macaé, me frequento a segunda igreja, eu tenho informações, tenho coisas que colaboram para a minha identidade, coisas palpáveis que eu consigo descrever e montar a minha identidade. Deus não. Deus é ilimitado. Deus não tem limite. Deus não tem fronteiras. Não tem nada que possa delimitar quem Deus é. É diferente de nós, diferente da nossa identidade. E por Yahvé ser ilimitado, nós somos abençoados e temos a certeza que, uma vez que Deus não é limitado por outros, podemos ter certeza de que Ele é capaz de cumprir a sua palavra. E não só isso, não só é capaz de cumprir, mas nós podemos ter a certeza que Ele cumprirá a sua palavra. Isso significa que Deus tem poder para cumprir suas promessas. Ele não se limita a nada. Ele é infinito. Ele tem poder por todas as coisas. Então, quando Deus fala para Moisés, vá, eu estarei com você, um Deus que tem uma identidade ilimitada, que é o eu sou o que sou, nós podemos ter a certeza de ele não só é capaz de cumprir tudo aquilo que ele fala, como ele irá fazer, porque ele é perfeito, ele é ilimitado. E esse Senhor ilimitado também é um Senhor de aliança. Yahvé Senhor é aliança. Deus promete, Deus faz aliança aqui com Moisés de retirar o seu povo da terra dos egípcios e levar para a terra que emana leite e mel. É redundante o Senhor fazer essa aliança conosco, porque nós sabemos que tudo que Ele promete, Ele cumpre. Mas a aliança que o Senhor faz conosco é para o nosso próprio bem. Para que tenhamos a certeza de que o nosso Deus, ilimitado, o Deus eu sou, cumprirá aquilo que Ele prometeu em nossas vidas. E por fim, no final do versículo 15, ele também fala: esse é o meu nome para sempre, não pelo qual
nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Esse versículo, de repente, para Moisés, naquele momento, não fazia o sentido que faz hoje para a gente. Mas agora, quase 3.000 anos depois de tudo isso, nós conseguimos compreender que Yahvé é o mesmo. É o nome que é para sempre e pelo qual ele sempre será lembrado. Irmãos, mais um ponto importante sobre a definição do nome de Deus está no versículo 12. Quando Moisés, no versículo 11, responde a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó? Deus responde a ele: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Engraçado, né? A gente já comentou sobre isso, mas Moisés chega a Deus e fala: quem sou eu para ir até o faraó? E Deus fala: eu estarei contigo. E a prova de que sou eu que o envia, se alguém tiver dúvida, é que eu vou tirar vocês do Egito. Poxa, mas que prova é essa? Moisés deve estar pensando, né? Que prova é essa? Quem te enviou é Deus. E como é que eu posso saber? Porque ele vai nos tirar do Egito. Como confiar? Como um povo que já era incrédulo, confiar numa coisa que ainda não aconteceu, né? Mas a definição do nome de Deus, basicamente, é o Êxodo. Porque o Deus, ele se revela nas suas ações, por meio dos seus atos salvíficos. É aí que Deus se revela. Então, o que Deus está falando aqui para esse povo é: sou eu, porque eu vou tirar vocês daí. E nós temos que crer nisso. Moisés tinha que crer naquilo, porque era Deus que estava falando. E é um Deus perfeito, que ele não erra. Então, a definição do próprio Deus é o êxodo que estava acontecendo. No êxodo, veremos a santidade de Deus em julgamento sobre o Egito. O triunfo de Deus sobre o faraó. Hoje, olhando para tudo que passou, se você perguntasse até para um israelita e perguntasse defina Deus, ele ia contar a história do êxodo para você. Ele nos salvou, ele nos tirou, ele nos retirou da escravidão. E é assim como Jesus Cristo. Jesus Cristo que em 1 Coríntios, versículo 8, 16, Paulo diz: há um Senhor, Jesus Cristo. Jesus aqui também é comparado com Yahvé. E pelas suas obras, seu sacrifício na cruz, também nós podemos ver aqui a definição do Senhor como o êxodo, como libertador, como aquele que nos tirou da escravidão do pecado. É um paralelo que nós vemos aqui, porque Jesus é Deus, é Yahvé. Engraçado, irmãos, é como Deus fecha a resposta à segunda pergunta de Moisés. Moisés pergunta: quando eu chegar dos israelitas, como que eles vão saber que eu fui enviado do Deus dos nossos antepassados, né? E Deus relata tudo o que ele vai fazer, tudo que ele vai fazer. E aí, imaginem, irmãos, Deus fala para eles que vai libertá-los da opressão. Os escravos vão ser libertos, e não só libertos, mas serão libertos com os despojos dos egípcios. Ou seja, além dos opressores liberarem eles, irão liberar dando despojos, dando os recursos para que eles possam ir embora. Como imaginar um negócio desse? Você sofrendo, você na escravidão, entendendo que você vai ser libertado e ainda vai ganhar recursos para poder ir embora. É difícil, né? Imagina o que está passando na cabeça de Moisés, né? E aí Moisés fala para o Senhor, capítulo 4, versículo 1. Mas, Senhor,
E se não acreditarem em mim e nem me derem ouvidos e disserem, o Senhor nele apareceu. Normal eles pensarem ele pensar uma coisa dessa, né? Como que os escravos iriam ser libertos e iam ter recursos para ir embora ainda, né? Em resposta a isso, Deus dá 3 sinais. Dá o sinal da vara que se transforma em serpente, da mão leprosa e da água que se transforma em sangue. Esses são os sinais para que os israelitas, caso duvidassem de tudo aquilo que foi falado, eles pudessem crer que era Deus que estava enviando Moisés, né? É Deus, mais uma vez, usando da graça dele para com seu povo. Porque nós já vimos em outras passagens o próprio Cristo Jesus falando: geração perversa e adúltera pede um sinal. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 24, os judeus pedem sinais e os gregos procuram sabedoria, mas nós pregamos um Cristo crucificado. O Senhor não está aqui para dar sinais miraculosos, para mostrar ou se mostrar ao seu povo. Não é isso. Como a gente viu, as ações salvíficas já são o suficiente para definir quem Deus é. E o maior sinal que Deus poderia nos dar, Ele já nos deu: a salvação e o seu julgamento. Os demais sinais são irrisórios diante daquilo que Deus já nos forneceu. Os israelitas hoje, quando lembram daquele momento, eles não lembram desses 3 sinais. Os sinais mais importantes é o Êxodo, é a comemoração da Páscoa, é o culto de 3 dias, é a saída, o atravessar ao Mar Vermelho, o Êxodo. Esse sim é o sinal, é a salvação, a libertação. Irmãos, aí vem o capítulo 4, versículo 10, onde parece que Moisés realmente não está entendendo e ele não quer acreditar que aquele ministério, aquele desafio é para ele. E aí ele começa, né? Senhor, eu nunca tive a facilidade no falar, nem no passado, nem agora. Não consigo falar bem. E Deus vem para ele e fala: Moisés, quem que deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Deus aqui explicitamente começa a atacar os medos de Moisés. Atacar da maneira: Moisés, você tem medo de quê? É no falar? Quem que deu boca para as pessoas falarem? Quem que faz alguém ser mudo ou surdo? Deus já tinha falado que iria com ele, Deus já tinha falado que iria com ele na presença do faraó, estaria com ele todo momento. Mesmo assim, Moisés, com seus medos, seus anseios, pede para o Senhor mais uma vez. Versículo 13, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. E aí o Senhor foi drástico, né, com Moisés. Então o Senhor se irou e disse a Moisés: você tem seu irmão Arão, o levita. Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Então Jesus encaminha, ainda com graça na vida de Moisés, faz com que Arão seja o seu porta-voz. Irmãos, nesse momento aqui nós temos que parar e refletir muitas das vezes. Nós temos a sensação de que nós não somos capacitados. Nós temos a sensação que nós não estamos preparados. Não estamos preparados para alguns desafios ou até para a palavra de Deus. Falar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus. Parece que falamos, nos embolamos, não temos conhecimento, mas o que Deus está falando aqui para nós é: quem dá o discernimento, quem dá a boca às pessoas, quem faz alguém surdo, alguém mudo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está à nossa frente. Deus está nos capacitando. Então, diante dos nossos medos e anseios, das nossas inquietações, para proclamar a palavra de Deus, Deus está falando: eu estou do seu lado. E aí, irmãos, acontece algo aqui muito interessante. Nos próximos versículos do capítulo 4, você vai ver que Moisés vai pedir a Jetro para que ele possa, seu sogro, porque ele possa voltar ao Egito, ao seu povo, libertar. Ele tem agora a missão, ele entendeu que ele é o homem preparado, leva a sua família junto com ele
E nos versículos 21 e 22, Deus fala mais a Moisés, e falando de como ele tem que fazer quando chegar diante do faraó, de todas as maravilhas que ele concedeu para que ele pudesse realizar. E no versículo 22, olha que interessante, irmãos. Depois diga a faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho. 23, eu já lhes disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Irmãos, aqui é a primeira vez que Deus chama o seu povo, Israel, de primeiro filho, de primogênito. Isso é muito importante, porque quando a gente olha para a história, a gente vai conseguir fazer o paralelo. O seu primogênito, o seu primeiro povo, os seus primeiros filhos, estão sendo escravizados no Egito. E Deus pede ao faraó: deixe o meu primogênito ir. E faraó endurece o seu coração e não permite a saída do seu primogênito. E o Senhor fere o primogênito de faraó. Aqui tem a relação de pai e filho, aqui tem a relação do que Deus faz com aqueles que escravizam o seu primogênito. Seu primogênito escravizado, aqueles que escravizaram têm a morte do seu primogênito. É isso que está acontecendo aqui. Mas essa história, essa dinâmica, ela se encerra em Jesus Cristo. Esse princípio só é quebrado pela graça. Essa dinâmica é quebrada pela graça. A humanidade maltrata o primogênito de Deus, Cristo. Portanto, os primogênitos da humanidade precisavam morrer. Na cruz, o primogênito de Deus, Filho encarnado de Deus, morre em nosso lugar. Irmãos, agora, para encerrar, agora acontece um fato muito difícil de se explicar. E, para dizer a verdade, nós não temos as respostas para tudo que acontece nos versículos de 24 a 26. No meio do caminho, Moisés e sua esposa Zípora, a palavra de Deus diz no versículo 24 que o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurava matá-lo. Que loucura, né? Como entender tudo isso depois de toda essa conversa no versículo 3 e 4? Deus vai matá-lo. Deus vai ao encontro de Moisés para matá-lo, mas Zípora pega uma pedra afiada e corta o prepúcio, faz a circuncisão no filho dele, Gerson, né? Que estranho, né? Perguntas aqui são milhares, algumas sem respostas, né? Nós não sabemos como Deus pretendia matar Moisés ou Gerson, não sei. Não sabemos por que Deus estava prestes a matá-lo. São muitas... não sabemos como Zípora entendeu o que devia ser feito. Não sabemos por que Gerson era incircunciso. Não sabemos se as palavras de Zípora foram ditas de amor ou de raiva a Moisés, quando fala, né, você para mim é marido de sangue. Muitas coisas ainda sem resposta, mas algumas daqui a gente pode tentar entender e fazer um paralelo para a nossa vida. A gente acabou de ter o contexto aqui de primogênito, da aliança do primogênito de Deus, do primogênito de Faraó. E o que a gente vê aqui é que Deus tem uma aliança com o seu povo, uma aliança firmada, onde o seu primogênito deveria ser, onde todos os homens deveriam ser circuncidados. E aqui a gente está, de fato, diante de Moisés, com seu filho Gerson, que não é circuncidado, que poderia muito bem estar vivendo pelas leis e costumes egípcios ou midianitas, não como parte de Israel, o primogênito de Deus. E quando nós falamos em aliança de Deus, a aliança da circuncisão, nós estamos falando dois lados. Um lado da circuncisão, da graça e da vida, e um outro lado da incircuncisão, que há julgamento e morte. E nesse momento,
a aliança de Deus para com o seu povo não estava sendo obedecida na família de Moisés. O único recurso que tinha ali era a circuncisão, e Zípora entendeu isso de alguma forma. Irmãos, hoje a circuncisão ela já não é mais a ferramenta de graça e vida, de aliança com Deus. Hoje nós vivemos a graça e a vida pela fé em Cristo Jesus. A circuncisão deu lugar hoje ao batismo, como diz Paulo em Colossenses 2, versículo 11 e 12. Nele vocês também foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas. Todo o seu ser governado pela carne foi despojado quando foram circuncidados por Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também foram ressuscitados com ele. O batismo agora é a nossa aliança, que nos proporciona graça e vida. É o sinal que você cruzou a linha, a segurança está em Cristo. O cumprimento de todas as promessas de Deus, por meio do sangue, como aconteceu com Moisés e a sua família, no caminho de Midian para o Egito, a fim de anunciar a natureza e a promessa de Deus para o povo que ele havia prometido resgatar e abençoar. Que Deus abençoe a todos, irmãos.